Ó, pessoal, nessa primeira questão ela diz o seguinte, ó. Para resfriar um motor em funcionamento é necessário acionar o seu sistema de refrigeração, podendo-se usar a substância ar ou água, tá? Aí diz o seguinte, ó. A massa de ar M1, tá? A massa de ar M1 e a massa de água M2 sofrem a mesma variação de temperatura. O que que isso significa dizer? Tanto M1 quanto M2 vão ter o mesmo ΔT, tá? Que é a variação de temperatura. E proporcionam também a mesma refrigeração ao motor. O que que isso significa dizer? Que a massa de ar ou a massa de água também vão absorver, tá? A mesma quantidade de calor, tá? Se elas provocam a mesma refrigeração, elas têm que absorver a mesma quantidade de calor. Absorvendo a quantidade de calor que elas vão provocar a refrigeração, né? Então eu sei que essa massa de ar M1 e essa massa de água M2 sofrem a mesma variação de temperatura e absorvem a mesma quantidade de calor, ok? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Ele quer que eu encontre a relação de M1 dividido por M2, tá? Ou seja, a massa de ar dividido pela massa de água. Quanto que vale essa relação? Aí ele me dá também o valor do calor específico da água, que é 1, e do calor específico do ar, que é 0,25, né? Como que eu vou fazer isso agora? Presta atenção. Para eu escrever encontrar essa relação, eu vou ter que escrever, tá? A equação do calor específico, do calor sensível da água e a equação do calor sensível do ar, tá? Aí para a água a gente faz o seguinte, ó. Para a água, eu sei que o calor sensível da água tem que ser igual à massa da água, que é M2, vezes o calor específico da água, vou chamar de Ca, vezes a variação de temperatura da água. E para o ar vai ser a mesma coisa. Pego lá quantidade de calor sensível do ar, que é a mesma da água, né? Eu vou colocar o mesmo que. Vai ser a massa de ar, que é M1, vezes o calor específico do ar, vezes a variação de temperatura do ar, que também vai ser a mesma da água, né? Agora eu isolo M2 aqui e isolo M1 aqui. Depois eu vou só dividir eles, tá? Esse M2 vai ser o seguinte, ó. Ele vai ser a quantidade de calor Q dividido, ó. Esses dois caras estavam multiplicando o M2, agora eles vão dividir a quantidade de calor Q. Então vai ficar Ca, calor específico da água, né? Vezes variação de temperatura. Aqui eu faço a mesma coisa, só que agora eu isolo o M1. Ele vai ser igual a quantidade de calor. Esses dois caras estavam multiplicando o M1, agora eles vão dividir o Q, tá? Vai ficar calor específico do ar vezes a variação de temperatura. Agora o que que eu faço? Agora eu vou dividir. Eu já tenho M2 e já tenho M1, né? Eu vou simplesmente dividir eles, tá? Eu vou pegar então aqui, ó. M1 dividido por M2 vai me dar o quê? Bora lá. Quem é o M1? Vai ser Q. O pincel preto aqui não tá com nada, não. O M1 vai ser Q dividido por calor específico do ar vezes variação de temperatura. Isso tudo ainda dividido por M2, que é calor específico, quantidade de calor dividido pelo calor específico da água vezes a variação de temperatura dela, ok? Agora aqui eu tenho o seguinte, ó, as quantidades de calor são iguais, eu posso cancelar elas aqui. As variações de temperatura também são iguais, eu posso cancelar as duas, ok? Aí o que que eu fiquei aqui então? Ó? Que esse M1 sobre M2 vai ser o mesmo que, quando eu dividir calor específico ficou em cima 1, dividido por calor específico do ar, tá? Variação de temperatura já cortei também, né? Aqui vai ficar 1 sobre calor específico da água, vezes a variação de temperatura já foi cortada também, né? Eu fiquei com essa relação, tá? Uma coisa meio esquisita, né? Mas eu só tenho a ver que é o seguinte, ó. É 1 dividido pelo calor específico do ar, dividido ainda por 1 sobre o calor específico da água. Ok? Aí eu venho para a seguinte relação. Bora lá, ó. Esse M1 sobre M2 vai me dar o seguinte, ó. Como eu tenho aqui, ó,
Divisão de duas frações, você lembra lá do seguinte, ó, quando eu tenho uma fração que é dividida por outra fração, eu repito a primeira, tá? Repito a primeira, ou seja, eu repito a primeira fração, que é a de cima, né? 1 sobre o calor específico do ar. E multiplico pelo inverso da segunda, ó. Se era 1 sobre o calor específico da água, eu vou multiplicar por calor específico da água sobre 1. Por 1, tá? Ou seja, aqui eu vou ter o calor específico da água dividido pelo calor específico do ar. Quanto vale o calor específico da água? 1, né? Quanto vale o calor específico do ar? 0,25. Eu vou ter, então, aqui, ó, 1 dividido por 0,25. Essa divisão aqui me dá 4. Tá? Ou seja, a razão entre M1 e M2 dá 4.